Então vamos lá. Primeiro aqui, o seguro, né, o valor em risco até R$500 mil, que é o pequenas empresas. A cobertura básica dele é incêndio, queda de raio, explosão, implosão e fumaça. Então eu já vi que tinha uma pergunta aqui, né, do que se trata a implosão. Pensa assim, ó, muito simples de falar. Quando a gente pensa numa explosão, você pensa, explodiu, saiu voando um monte de coisa. Né? De dentro para fora. É isso, de dentro para fora. Como é uma implosão? O contrário, de fora para dentro. É como se a coisa, ela implode. Quando a gente vê um prédio sendo implodido, né, o sistema de explosivos que eles colocam faz com que o prédio caia assim para dentro dele mesmo. Né? Para não haver aquele... Às vezes você pode ter um desarranjo em algum equipamento e esse equipamento, em vez de ele, esse dano, ele causar um dano externo, assim, ele acaba trincando alguma parede, dando algum problema e o prédio acaba caindo, né? Isso mesmo. Implodindo, ele acaba caindo para dentro. E essa situação está amparada no empresarial também. Exatamente, tá bom? Aí vamos lá, coberturas adicionais. Gente, roubo e furto mediante arrombamento, comum, isso é uma cobertura que eu acho que deve ser uma das mais procuradas, obviamente, né? Quebra de vidros, espelhos, mármores e anúncios luminosos, né? Esse, como é um produto mais simplificado, nós temos toda a cobertura junta, né? Espelhos e anúncios luminosos. Lembrando, sempre fixados na estrutura do imóvel. Certo. É uma mesa de vidro, uma prateleira de vidro, não tem cobertura, ok? Danos elétricos, né? Então é aquela sobrecarga, né, na rede elétrica, parou a força quando voltou, veio com sobrecarga, queimou alguns equipamentos. E um detalhe muito importante que a gente sempre gosta de comentar, né, Nivaldo? Duas coisas. Caiu um raio na área da empresa. Ok? Queimaram alguns equipamentos. Quais as coberturas que eu tenho que acionar? A básica, queda de raio, para os danos que aconteceram na estrutura. Dano elétrico, para os danos que aconteceram nos equipamentos. Ok? Não dá para você acionar somente a cobertura de queda de raio. Tá? Eu tenho que ter a cobertura de dano elétrico e é uma cobertura extremamente importante para que a empresa contrate, né? O dano elétrico, vendaval, roubo e o RC Operações são coberturas que a gente entende aqui nos treinamentos, a gente acaba falando, deveriam ser obrigatórias. Eu também acho. São os eventos que mais ocorrem nas empresas e a gente vê que quando não contrata, a empresa e o corretor ficam numa situação meio complicada. Nós tivemos lá o exemplo, né, falando do vendaval, do exemplo da empresa de 60 milhões, com uma cobertura de 6 milhões para vendaval. Olha a preocupação que o dono da empresa tem. E a responsabilidade também, né? Que às vezes você contrata com um LMI menor e aí dá um vendaval e ele precisa dos 6 milhões mesmo, né? Então é bem importante essa questão das coberturas. E foi-se o tempo que a gente dizia que no Brasil isso não acontece. Né? Hoje a gente já tem situação de ciclone em interior de São Paulo, no sul, né? Tornados. Granizo também é muito comum, principalmente quando a gente chega aí na época de verão, tem as chuvas mais fortes, mais pesadas, mais fortes, então é uma preocupação sim. Né? Impacto de veículos e queda de aeronaves. Impacto de veículos, gente, de terceiros. Queda de aeronave é também de terceiros. Isso. Óbvio, não estamos falando única e exclusivamente, eu sempre gosto de comentar isso. Não é única e exclusivamente um avião que tem que cair na empresa, gente. Quando você ler a cobertura, é queda de aeronave ou partes de qualquer engenho aeroespacial. Né? Então, eu acho que isso é importante para a gente informar para o cliente. Tem muito cliente que diz assim, não, a minha empresa não está nem perto do aeroporto, essa cobertura eu não preciso. Né? Mas precisa ficar atento em relação a isso. Despesas fixas decorrentes da cobertura básica. Então, imagina assim, aconteceu um incêndio na empresa ou uma explosão. A empresa tem que parar, né? Para a gente poder fazer o reparo. Certo. Mas as minhas despesas não param, né? Os impostos, folha de pagamento, a folha de garantia, aluguel, de consumo, fornecedores que ele já comprou a mercadoria. É legal falar, Derlei, que aqui no Pequenas Empresas tem só despesas fixas decorrentes da básica, né? Isso. Quando a gente pular para o outro produto pro médio, a gente vai ver uma gama de coberturas que se complementam, né?
mas que por enquanto ainda pequenas, a gente está com essas 18 coberturas. Isso. E é o produto que a gente vai migrar, né, em novembro, né? Então, em novembro vai ficar muito interessante, assim, até a apresentação do treinamento, né? Vai ficar muito mais fácil para a gente também. Porque a gente vai falar de um único produto, uma única leva de coberturas aí, muito mais tranquilo. Aí despesas extraordinárias e com instalação em novo local, então eventualmente eu preciso instalar a empresa no local ou provisório ou permanente, me mudar, né, de local, eu tenho aí uma verba, né, para garantir essa despesa. Também a despesa com recomposição de registros e documentos, né, imaginando aí, você fala de um incêndio, eu vou perder documentação da empresa. Essa questão dessas despesas com cartório, tirar certidões, está tudo amparado nessa cobertura. Despesas com aluguel, então vamos lá. Eu tenho que me mudar provisoriamente para um outro imóvel e eu vou ter que pagar um aluguel aqui, vou ter que ficar 6 meses nesse local. Tem aí uma cobertura para te garantir essa despesa que você vai ter com aluguel, a tua despesa de instalação em novo local, se você tiver a cobertura, né? As despesas fixas. Olha só como elas são importantes, né? Como elas se entrelaçam quando a gente começa a falar. Às vezes você pensa, eu quero roubo, vendaval e a básica. Percebem como as outras coberturas acabam se complementando, né? E é por isso que a gente precisa orientar muito bem o nosso segurado, né? Quando a gente entrar aqui na parte dos exemplos, das fotos, a gente vai falar para vocês um pouco mais sobre isso, nós vamos relembrar um pouco mais. Legal. Aí, equipamentos estacionários, equipamentos móveis e equipamentos eletrônicos, todos eles, gente, operados no local do risco, né? Mesmo equipamento móvel. Então você tem lá eventualmente uma empilhadeira, uma empilhadeira. Isso é muito para a indústria. Aqueles tratorzinhos pequenininhos também estão parados, né? E a gente vai ver que depois a gente tem uma cobertura de movimentação interna também, que se esse trator, se essa empilhadeira bater em alguma prateleira, derrubar algum produto, tumultos também, greves de lockout, infidelidade de empregados, valores do interior e em trânsito que a gente juntou aqui no Pequenas Empresas também, uma cobertura só. Meio que essas 18 coberturas a gente entendia que atende esse tipo de público, né, Dele? A infidelidade de empregado, gente, assim, comprovadamente, claro. Eu tenho lá a minha empresa, o Nivaldo trabalha para mim e eu peguei o Nivaldo lá desviando dinheiro da empresa, ou matéria-prima, ou produto acabado, enfim. Tá? Então tem que ser comprovado, porque aí vai ter que ter BO, enfim, não deixa de ser um roubo, né? Um furto qualificado. Então tem uma garantia para o cliente também, o pagamento desses valores. Responsabilidade civil empregador. O que garante o RC empregador? Então o meu funcionário sofre um acidente, né, durante lá o período de trabalho na empresa, e isso pode causar morte ou uma invalidez para ele. Então tem uma cobertura para... Não é um seguro de vida, tá, gente? É importante que a empresa tenha um seguro de vida também? Sem dúvida. Com certeza. Porque aí você tem uma indenização à família, né? Então é que ele tem um valor, mas é um valor menor, né? Nada mais interessante do que ele ter um seguro de vida também simplificado, né? A parte. Isso, perfeito. O RC garagista, que aqui a cobertura é somente incêndio e roubo, né? Então para aqueles veículos que estão sob responsabilidade da empresa, né? Então está lá dentro, enfim, e o veículo foi roubado. É responsabilidade da empresa. Óbvio que eu tenho que ter toda a comprovação de que o veículo estava dentro da empresa no momento que houve ou um incêndio ou roubo. Isso tem que ter o controle de entrada e saída por ticket ou por câmera. E o RC Operações. A RC Operações, gente, é a operação em si da empresa. Aqui é o que a gente diz que é uso, existência e conservação do imóvel. Então alguém está lá na empresa, entrou, escorregou na recepção, caiu e se machucou. Está amparado nessa cobertura. Lembrando sempre, terceiros. E o empregado? O empregado não é terceiro. Aí eu tenho RC, empregador. Isso, né? É isso aí. Então, uma placa ou um vidro soltou da fachada da empresa, caiu em cima de um veículo que estava na rua. RC Operações. É isso aí. A gente pensa em situações corriqueiras que acontecem na empresa. Isso mesmo. Mas o RC Operações cobre até se o segurado pegou fogo e atingiu a empresa do lado. Isso mesmo. Então vai amparar essa empresa aí do lado também. Quão importante é o RC Operações? A gente entende que deveria ser obrigatório junto com a básica contratar, né? Porque entendemos assim, né? Se hoje, pelo Código Civil Brasileiro,
todo dano que eu causo a um terceiro, eu sou obrigado a ampará-lo, essa cobertura devia ser obrigada. Deve ser obrigatório. Muitas vezes a gente pensa que o RC Operações é para amparar terceiros, né? Mas o que a gente sempre fala é que é para ele amparar o patrimônio da empresa. Sim. A empresa não vai precisar dispor do patrimônio dela para pagar eventuais danos que ela causar a terceiros. Vamos passar aqui para falar mais de coberturas. E aí vamos lá, de 500 mil a 40 milhões, a coisa aqui já ficou mais, né? Mais completa. Parruda, mais completa. Ficou né? mesmo. Vejam só que só de cobertura básica, o Médias tem 4 tipos, 4 combos de cobertura, podemos dizer assim, né? Sendo que a mais completa é o incêndio lá, inclusive decorrente de tumultos, greves e lockout, raio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronaves na mesma cobertura. Então ficou bem completo aí o Médias, né? Vocês corretores aí têm uma baita autonomia para calcular aí na ponta. Às vezes a gente tinha muita reclamação, eu queria queda de aeronave na básica, aí vem botar aqui na matriz. Agora tá tudo aí no portal, vocês podem escolher a básica que mais se adequa aos seus segurados para poder calcular direto na ponta. Perfeito. E aí fala, vendaval, por exemplo, vendaval você tem ela junto com impacto de veículos e com queda de aeronaves, uma cobertura só, vendaval, impacto de veículos e queda de aeronaves. Ou o vendaval separado de impacto de veículos e de queda de aeronaves. Certo. Ou eu posso contratar somente lá o vendaval e de repente tenho lá a queda de aeronaves já incluído na básica. Qual que é a diferença? Você pode colocar o LMI que você quiser. Você contrata um LMI alto para o vendaval, um LMI menor para o impacto de veículos, se você acha que não tem tanta necessidade. Perfeito. Você tem muita flexibilidade aí para poder calcular o seguro. Isso mesmo. Danos elétricos, a mesma situação que nós vimos no anterior, tumultos, greves e lockouts também, atos dolosos, né? Roubo e furto qualificado de bens, né? O furto com arrombamento, né, gente? Aqui nós temos a parte de valores, eu separo no Médias. Eu tenho uma cobertura para valores no interior do estabelecimento e uma cobertura para valores na mão de prestadores. Ou de portadores, perdão. É separado as coberturas mesmo. Você contrata com a LMI que você achar mais necessário, né? Separa, pode ser um pouquinho maior para uma cobertura, um pouquinho menor. Às vezes você não tem demanda de mão de portadores, você nem contrata, né? Claro. Então fica um seguro bem padronizado para cada empresa. É óbvio que falando, por exemplo, valores no interior do estabelecimento, ele tem condições para ter a cobertura. Tem que ter cofre, boca de lobo, enfim. Isso. Na mão de portadores, dependendo do tipo, do valor que você está lá nas condições gerais, eu tenho que ter ou é um portador, ou dois, ou tem até que ser de mesmo carro, tem que ir forte. com alguém armado. Segurança, isso. RC Operações aqui, a mesma característica do anterior. O garagista aqui no Médias Empresas, ele tem uma diferença. Ele tem 2 modalidades. Eu posso ter a compreensiva, colisão, incêndio e roubo, e eu posso ter somente incêndio e roubo. Tá? Para aquela empresa, eventualmente, que tenha manobrista, o ideal é que ele contrate a compreensiva. Isso. Né? Porque se ele causar um dano a um veículo de terceiro, ele vai estar amparado. Ele está amparado. Né? Quebra de veículos, espelhos, mármores, de veículos, não, hoje estou ruim, viu? Aqui tá Quebra de vidros, né? Espelhos, mármores e granitos, mas aqui o anúncio luminoso está separado. Isso. Às vezes a empresa tem um anúncio luminoso maior, né? É um custo maior para reparar, então ela pode contratar uma cobertura separada só para anúncios luminosos, né? Perda ou pagamento de aluguel é a mesma coisa que a gente viu na outra que chama despesa com aluguel, é a mesma cobertura, tá, gente? Aqui tem a cobertura de derrame de sprinkler, né? O que é o sprinkler? São aqueles chuveirinhos, quando a gente entra na empresa, normalmente fica no teto, aqui na nossa sala tem um bem aqui em cima da nossa cabeça. E qual é a cobertura para esse sujeito chamado sprinkler? Imagina assim, qual é a função do chuveiro sprinkler? No caso de um incêndio, pelo calor, ele abre, né, o chuveiro para mitigar o sinistro, para apagar o incêndio. Ele tem quando você olha nesses chuveirinhos, você olhar bem no interior, assim, que dá para ver, ele tem uma ampolinha vermelha. A ampola vermelha é como se fosse o termômetro para ele disparar. Só que pode acontecer um sinistro, por exemplo, um desarranjo no equipamento, um acidente qualquer, né? Às vezes está movimentando o móvel, alguma coisa bate sem querer, isso mesmo. Sprinkler e acaba estourando, né? Vazando água. Um acidente. E, gente, é assim, quando ele dispara,
ele não vai disparar só aqui nessa sala, ele vai disparar o andar inteiro, porque o sistema é preparado para isso. E os danos por água são quase meio que tão gravosos quanto o incêndio, né? Porque os danos por água você se perde tudo. Por exemplo, aqui no escritório você vai perder totalmente seus equipamentos eletrônicos, seus equipamentos de informática, você vai ter que reformar o piso, é um estrago bem grande mesmo. Só de iluminação dentro dessa sala, gente, nós temos praticamente 15 mil reais. Em 4 refletores, só isso. Fora os computadores, a TV que está aqui na nossa frente, microfone, enfim. Isso na sala, né, Delei? Se fosse no andar, computadores de todo mundo. De todo mundo, notebooks. Impressora. Exatamente. É um estrago bem grande. Bem grande mesmo. Óbvio, mas a empresa não tem. Eu não vou nem oferecer a cobertura para ela. Nem oferece, né? É isso que a gente falou no começo do treinamento, né? Essa venda consultiva, de entender aquilo que o segurado necessita, é o que vai influenciar no preço também, porque se ele tem o sprinkler, você coloca a cobertura e põe no desconto ali também, o custo fica bem melhor, né? A gente vai falar disso já, dos descontos. Recomposição de registros e documentos, como a gente viu no anterior, infidelidade de empregados, aqui é a mesma coisa. Lucro cessante, que é a despesa fixa, né? Aqui começa a ficar um pouquinho diferente, né? Então eu tenho, o lucro cessante em relação a despesas fixas, em decorrência da básica, o lucro cessante com relação a lucro líquido, também decorrente da básica, e eu tenho um lucro cessante, que é despesa fixa e lucro líquido juntos, tá? Para que eu não fique desamparado se eu tiver que parar a operação da minha empresa por conta de um sinistro aí da cobertura básica, tá? O lucro cessante é muito importante, pessoal, muito importante também, junto com a RC aí. A gente pega vários sinistros, né? Sem dúvida. Com apólice sem lucros cessantes, e aí paralisou a empresa mesmo tem que arcar com o salário, multa de consumo, às vezes até o lucro presumido que ela teria, que já teria que contrato com fornecedores, deixa de receber também, deixa de honrar tudo isso daí. É muito importante o lucro cessantes. Aí vem equipamentos eletrônicos, equipamentos móveis, né, da mesma forma, todos eles operados no local do risco. E aí assim, gente, às vezes o pessoal pergunta, mas e se um equipamento for roubado? Não é o equipamento, a cobertura de equipamentos que eu vou acionar, eu vou acionar a cobertura de roubo. Certinho. Então qual é a garantia que eu tenho em equipamentos eletrônicos, móveis e estacionários? Dano de causa externa. Às vezes eu estou aqui, né, fazendo um treinamento, vira um copo d'água em cima aqui do equipamento. É um dano de causa externa, está amparado no seguro. Isso. A gente pensa no equipamento eletrônico, o equipamento eletrônico foi e caiu no chão, você está movimentando, caiu no chão, caiu uma placa de gesso em cima, caiu algum outro equipamento em cima, qualquer dano de causa externa vai estar amparado pelo seguro. Responsabilidade civil empregador, que é o mesmo que a gente viu no anterior, né? Despesas com instalação em novo local, né? E decorrente de lucro cessante, olha que legal, né? Despesa extraordinária também decorrente da básica. Então vocês vejam que a gente tem vários tipos de cobertura aqui para adequar a necessidade do cliente, né? Quando a gente fala do pequena e média empresa. Aqui tem uma cobertura também que é muito procurada, que é o derrame ou vazamento de tanques e tubulações. Gente, tanques e tubulações da empresa. Isso. Tá? Se for externo, não é a cobertura de derrame, de vazamentos de tanques e tubulações. É alagamento. Um pouquinho para frente. Né? Isso. E é legal falar um pouquinho também da despesa extraordinária, né? Muita gente pergunta o que é essa cobertura. Imagina que a fábrica pegou fogo numa parte da fábrica e ele precisa fazer hora extra para retomar a produção, ele precisa pagar transporte, precisa de funcionários para retomar a produção. Ele tem uma verba empresarial aí nessa cobertura para amparar esse tipo de situação aí. Empresarial é bem legal, cara. Se contratado bem direitinho, ampara a empresa em várias situações. Show de bola. Aí tem também a cobertura aqui de deterioração de mercadorias em ambiente frigorificados. Às vezes você pode ter um pequeno mercado. A gente pensa no frigorífico, no mercado, na padaria, no restaurante. Tem uma geladeirinha ali, deu um desarranjo ali elétrico, você vai perder tudo. E com essa cobertura você consegue suprir. Responsabilidade civil, veículos contingentes. Essa cobertura aqui é bastante interessante, né? Porque muita gente imagina que são os veículos da empresa. Não, os veículos da empresa ela tem que fazer uma frota, um seguro de frota, para garantir o veículo. Aqui o veículo contingente, imagina assim, eu, às vezes,
utilizo o meu carro para ir até, por exemplo, Campinas, como está o Bruno hoje, fazendo um treinamento, tá? Nesse meio tempo acontece um acidente e eu tenho que pagar lá pro terceiro. Eu posso pedir para a empresa acionar esta cobertura dela, porque esse é um veículo contingente. É uma contingência, né? Uma situação extrema, uma situação atípica, que se usa um veículo de terceiro, de um funcionário, para fazer um serviço da empresa. Perfeito. E por quê? Não é o meu escopo de trabalho, diferentemente de quem está na área comercial. A área comercial, as pessoas usam o carro para a função delas. A minha não. Isso. Né? E o roubo de bens de hóspedes, que é uma cobertura exclusiva para hotéis e pousadas. Então também é muito interessante. Se você tiver aí a situação de hotel, de pousada, ofereça essa cobertura aí. Perfeitamente. Porque às vezes o pessoal pergunta, no treinamento de condomínio, perguntam muito pra gente. E seguro para hotel e pousada? Não é condomínio, hotel e pousada é empresarial. Pode fazer com a gente aqui. O flat é diferente. Né? Porque o flat, eu tenho lá a minha unidade, normalmente ele é composto como condomínio, então dá para fazer no condomínio. Agora, hotel e pousada é direto empresarial. Pode fazer com a gente. Isso mesmo. Legal? Opa, desculpa, fala um negócio. Além desse monte de coberturas, né, Derlei? Opa. Desses quase 45 coberturas. Tem essas 15 novas aqui, ó, apenas. A gente entende, pessoal, que o kit da Tokio Marine é um dos kits que tem mais coberturas disponíveis para vocês aí na ponta, né, nos contadores das companhias seguradoras, né. Então, entenda direitinho assim, a necessidade de cada cliente para poder calcular aqui que tem muita cobertura legal, muita cobertura interessante, você tem muita autonomia aí para poder oferecer uma policy bem completa para os seus segurados. E o detalhe, reforçando o que você acabou de dizer, todas elas estão disponíveis para você calcular no portal. Todas Inclusive elas. Agora aí, ó, alagamento, inundação, desmoronamento, despesa com desentulho do local, que é em decorrência da básica, né? Imagina lá, houve uma explosão, eu tenho que providenciar. Despesa com desentulho, gente, é mais caro do que você construir. É caríssimo. É muito caro. Por quê? Não é tirar o entulho daqui e jogar na esquina da rua, que muita gente faz hoje. Aqui em São Paulo, nós temos um problema gravíssimo com isso. Mas ocorre. O povo para lá de madrugada o caminhãozão, descarrega no meio da rua e vai embora. Não, eu tenho que fazer o perfeito e adequado descarte desse entulho. Né? Tá, a despesa com desentulho ela está amparada na básica também, tá? Isso. Mas só que às vezes o sinistro é tão grande que não sobra verba. Isso mesmo. Só tem uma verba para reconstruir e fica o desentulho ali. Então vale a pena também contratar. Perfeito. Aí equipamentos arrendados ou cedidos pelo segurado a terceiros, né? Eu acho que teve até uma pergunta aqui com relação à empresa que tem equipamentos que ele loca para... Que ele cede para terceiros. Pode contratar essa cobertura aí que vai amparar toda vez que seu equipamento estiver na mão de outra empresa, né? E só complementando, Delei, do alagamento e inundação, está disponível lá na ponta e não tem restrição nenhuma de CEP. A gente não amarrou, esse CEP aqui dá muito alagamento. Está disponível na ponta. Qualquer região pode contratar essa cobertura. O que pode acontecer é um agravamento na taxa para aquela cobertura, naquela região. Ou um limite inferior, mas está disponível. Né? Pelo menos contratar você consegue. Aí equipamentos cinematográficos, fotográficos, de TV, operados no local do risco. Além de eu ter lá no RD a cobertura por equipamento cinematográfico, hoje a gente tem uma aqui no empresarial que o cliente, se quiser, ele já pode fazer. Se ele não tem um limite tão elevado que ele precise, ele pode fazer direto por aqui. Pode fazer, são danos de causa externa, tanto no arrendado quanto no cinematográfico também. Aí honorários de peritos, né, contadores, em decorrência de eventos cobertos pela garantia de lucros cessantes, né, decorrente, lógico, da básica. A contratação desses peritos é uma contratação cara. É cara, né? A cobertura de lucros cessantes, dependendo do tamanho da empresa, é uma regulação bem complexa, né? Às vezes precisa mesmo de um perito ali para ajudar na regulação. Exatamente. Aí tem a cobertura de impacto de veículo sozinha, ela, né? E todo lucro cessante. Então você tem hoje lucro cessante, ó, despesa fixa decorrente de dano elétrico, decorrente de vendaval, né? O lucro cessante, que é lucro líquido e despesa fixa junto, em decorrência de dano elétrico e também de vendaval, né?
somente lucro líquido em decorrência do dano elétrico e somente lucro líquido decorrente de vendaval. Então veja que você tem uma gama separada de coberturas que vai melhor atender à necessidade do cliente. Olha, vamos lá, vamos desenhar aqui a sua apólice, o que é melhor para você? Você quer o lucro cessante mais despesa fixa, não quer despesa fixa, só o lucro cessante, enfim. Aquela questão da venda consultiva, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o exemplo de vendaval, que talvez se ele tivesse o lucro cessantes ali, a empresa teria muito melhor amparada, né? Isso. Mas são importantes, né? Principalmente na questão do dano elétrico também. Às vezes é uma empresa pequena que tem só um maquinário lá. Exatamente. Essa máquina quebra, essa máquina dá um dano elétrico, e às vezes é uma máquina importada, vai demorar 1 mês, 2 meses para chegar uma peça, e a empresa está parada ali. Isso, e aí, se ele tiver o lucro cessante, a despesa fixa, ela vai poder sobreviver àquele período. Aciona a cobertura. Aciona a cobertura, vai pagando, aí a cobertura vai pagando as despesas da empresa, e aí depois ela consegue retomar normal as atividades, né? Perfeito. Movimentação interna, então isso é muito importante para aquelas empresas que têm movimentação num depósito, fábrica, né? depósito, tem movimentação por empilhadeira, tratorzinho, tem aqueles vídeos famosos na internet, né, Dele? Toda vez que eu falo de movimentação interna, eu lembro do vídeo também. Eu também lá. me lembro. Eu acho que é mentira aquele vídeo, mas tudo bem. Eu acho que não. Mas acontece muito, né? Essa questão aí de empilhadeira, bater em prateleira, derrubar prateleira, pegar mercadoria, pegar produto acabado, tá amparado aí na cobertura de movimentação interna. Uma empilhadeira, se ela esbarra numa prateleira, gente, é efeito dominó. Se tiver mais prateleira do lado, vai tudo pro chão. Se não tiver bem fixa, vai por isso que eu acho que aquele vídeo é de verdade. Eu acho que não. E quebra de máquinas, gente. Quebra de máquinas, então é uma cobertura, uma verba aí para amparar. Óbvio, nós estamos falando aqui uma quebra assim... acidental, né? Esporádica, né? Isso é mais para fábrica mesmo, né? O equipamento ali parou, teve a quebra, e aí esse conserto é caro e a gente disponibiliza uma verba também. Se a gente perceber que foi por falta de manutenção, etc., aí não tem cobertura. Vai dar amparado. Isso. Legal? Além delas, tem mais algumas ainda, porque são aqueles produtos de nicho que têm coberturas específicas, e esse quadro a gente deixa ele bem detalhado para em quais produtos. Então a gente falando lá do clínicas e consultórios, escritórios, escolas, salões de beleza e clínicas de estética e academias, para quem está disponível todas as coberturas. Se a gente pegar aqui despesa com aluguel, médica e hospitalar de empregado, orientação jurídica, objetos portáteis e o vida de empregados, está disponível para todos eles. Isso. Né? Deterioração de vacinas, somente para o clínicas e consultórios. Gerenciamento de crises para o escola, né, e academias. O responsabilidade civil guarda de bicicleta somente para a escola. É meio como se fosse um garagista de bicicleta, né? Lógico, mesmo. Tem que ter bicicletário para guardar e travar adequadamente a bicicleta, não é largar a bicicleta em qualquer canto da escola, isso. O RC Estabelecimento de Ensino, isso aqui também é uma operações do estabelecimento de ensino. Então, eu fiz lá um evento na escola e algumas pessoas se machucaram por conta de algum acidente que aconteceu. Isso. Vamos fazer um campeonato de futebol e vai levar a criançada lá para uma escola, ou para algum evento, algum ginásio, tal, para esse transporte também, né? Sempre quando vocês forem calcular alguma escola particular, põe o RC Estabelecimento de Ensino, não põe o RC Operações, porque ele é muito mais completo, muito mais abrangente. Muito melhor. Home Office está disponível somente para o escritório, né? Responsabilidade civil cabeleireiro, salão de beleza e clínica de estética. Este é um RC profissional dentro do empresarial. Então a pessoa foi lá, foi fazer, sei lá, uma tintura no cabelo e queimou o couro cabeludo, caiu o cabelo da pessoa. Causou alguma alergia, ou vai fazer a unha, teve algum corte, alguma coisa, está amparado nessa cobertura. A gente brinca, né, que a gente não ampara a expectativa do cliente, né? Ele fala, eu quero deixar meu cabelo da cor ou igual da Gisele Bündchen e não fica diferente, né? A expectativa dele, a gente não vai amparar. Mas qualquer dano corporal que o cliente tiver, a gente ampara dentro dessa cobertura aí. Perfeito. E por fim, o roubo de bens de alunos, que é uma cobertura específica de academias, né? Lógico, bens sob guarda da academia. Então eu deixei lá no meu armário, tranquei, alguém foi lá, arrombou e levou embora. Notebook, tablet e celular. Né? São esses 3 tipos de equipamentos que a gente consegue amparar.
Agora eu tô lá, deixei o celular aqui, tô papeando aqui. Já era, sumiu. Aí simples, a responsabilidade é minha, porque isso é caracterizado como um furto simples. A gente pede ajuda de vocês, corretores. Leiam, né, entendam um pouquinho essas coberturas aí, ofereçam para esse tipo de segmento, que são coberturas bem diferenciadas mesmo, algumas até exclusivas só da Top, né? A gente comentou um pouquinho no início do treinamento sobre a orientação jurídica, que ali de uma colega que questionou. Vale a pena a leitura ali e oferecer para esse tipo de segmento. A Rosana pergunta aqui aquelas fábricas de sanca, aqui ela não está falando que não é de gesso, que a matéria-prima principal é isopor. Rosana, tudo que envolve isopor a gente não consegue aceitar empresarial, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu puxar eu vou puxar só um pouquinho aqui a caixa, gente, tá? Só para a gente. Do Antônio Carlos, o preço do produto até 500 mil não é tão competitivo quanto ao mais de 500 mil. Tem alguma pretensão de ser? Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir... Antônio, a gente já está revendo essa questão da precificação, né? Em novembro, a gente, como vai ter essa unificação, vai virar um produto só, a gente vai ficar competitivo aí de 50 mil até 40 milhões. Vai ser a mesma precificação, não vai ter mais essa diferença aí. A do Gimaldo atende as MEIs também, né? Microempreendedor, né? Sim. Principalmente no pequena empresa, atende, né, Gimaldo? Deixa eu ver aqui a do Kelvin. Explicar ao cliente a cobertura de fumaça e por que em algumas companhias ela está vinculada à cobertura de vendaval, em outras na básica, né? Incêndio, raio. Quais as vantagens e desvantagens da cobertura fumaça estar na básica e não no vendaval? Na básica, você tem uma cobertura muito mais abrangente. Kelvin, na básica você tem um limite muito maior do que em vendaval. E a fumaça, essa questão aí do desarranjo aí, dependendo da atividade da empresa, por exemplo, você tem uma fábrica de roupas e aí teve um desarranjo ali de um vizinho, alguma coisa assim, e veio a fumaça para dentro. Às vezes aquela fuligem perde todo o material. Toda a roupa que você tiver produzida ou matéria-prima, você perde. Talvez você perde. Se for uma indústria alimentícia, então nem se fala. Você perde todos os alimentos. Se for uma indústria farmacêutica, já era também. Então ele é muito importante. Eu acho mais vantajoso contratar a básica, porque você tem um limite muito maior ali de cobertura. Sem dúvida, isso. Não dá pra gente lavar as coisas, bota agora. Não. Isso, dependendo da atividade da empresa, é perda total. Isso mesmo. Na área do terreno, a queda de raio não cobre danos aos equipamentos, apenas ao prédio. É que assim, Valmir, são duas coberturas distintas. Queda de raio e dano elétrico. Se a empresa tem as duas, ela está amparada nos dois. Tanto equipamento quanto prédio. Mas só complementando, tá, Valmir, o raio tem que cair dentro do terreno da empresa. Não pode cair no vizinho e vir a descarga para dentro, tá? Que aí é dano elétrico mesmo. É dano elétrico, isso. Por isso que eu costumo dizer, às vezes o raio caiu no poste. Isso. E houve queima de equipamentos na empresa. Eu vou acionar a cobertura de queda de raio. Não, é cobertura de dano elétrico. Dano elétrico. Por quê? Porque o dano elétrico é que tem a garantia da sobrecarga na rede elétrica, que foi o que causou o dano. Tá bom? Isso aí. Iriceu, despesas com aluguel, proprietário segurado, proprietário locador, locatário segurado, os três. Os três, tá, Iriceu. Essa cobertura é bem ampla mesmo, tá? Se o segurado for o proprietário, ele tem essa verba para alugar um outro imóvel. Se ele for um inquilino, ele tem a verba para pagar esse aluguel. Essa cobertura é bem ampla mesmo. É muito boa. Acho que ele complementou até aqui. Seguro feito pelo locatário cobre a perda de aluguel. Não, a perda de aluguel é assim. Quem é se o segurado o segurado é o locatário, eu não vou garantir o proprietário. É que na verdade dele, essa cobertura ela tem essas duas situações. É que dependendo do contrato que ele tivesse, se no contrato de aluguel dele ele for obrigado a pagar o aluguel mesmo se tiver sinistro, aí vai amparar. Vai amparar um pedacinho. Ela é bem complexa mesmo, né? Mas ampara essas três aí situações mesmo. Hoje é muito comum se colocar em contrato de locação, né, Iriceu, que mesmo que haja, por exemplo, um incêndio, eu sou obrigado a dar continuidade no pagamento do aluguel. O proprietário não quer saber, ele quer receber o aluguel dele. Ele quer receber o aluguel dele, isso mesmo. Aí. Despesas fixas pagam fornecedores, acho que a cobertura não dá amparo.
Marcos, Não é pagar o fornecedor direto, né? Tudo aquilo que você já tiver contratado, né, que for uma despesa fixa ali, por exemplo, você sempre contrata desse fornecedor aí você vai pagar essa despesa. É diferente do lucro líquido, tá? Que o lucro líquido é aquela expectativa de venda daquilo que você já tinha contratado. Você já tinha vendido, tem um contrato, mas não vai conseguir entregar, tá? Mas a despesa fixa para fornecedores também. Fornecedor, salário, conta de consumo, tudo isso está amparado. É uma verba para a empresa, para ela poder quitar essas despesas, né? As despesas, isso. É isso aí. Bom dia, vocês vão falar sobre os valores dos adicionais ou encontro no portal? Rodrigo, toda cobertura adicional, ela é um percentual da básica. Então, quando você vai lá colocar eu coloco lá, sei lá, R$1 milhão, e aí as demais coberturas que eu quero, se eu informar um valor que está acima do permitido, o sistema te avisa. Ele avisa, ele recalcula para o máximo permitido. E assim, Rodrigo, se você tiver uma situação que você precisa de um limite muito alto, talvez valha a pena você colocar na carteira específica, tá? Isso. Por exemplo, você quer um limite de 1 milhão de roubo, talvez é melhor você colocar na carteira específica de roubo. Eu quero 5 milhões de RC Operações, talvez valha a pena você ir lá no RC Operações, na carteira de RC geral, né? E verificar a aceitação na carteira específica. Deixa eu ver aqui do Kelvin. Despesas com instalação em novo local não é somente decorrente da básica, correto? Kelvin, teve uma mudança exigida pela SUSEP, se eu não me engano foi ano passado. Antigamente, despesa com instalação era da básica mesmo, e a SUSEP determinou que tem que ser do lucro cessantes. Se eu não me engano foi em agosto do ano passado, alguma coisa assim que teve uma mudança. Aurélio, em sinistro de vendaval que tenha danificado a fachada, letreiro da empresa, na apólice tem a cláusula de vendaval, mas não tem a cobertura de anúncios luminosos. Teria cobertura? Desculpa, eu não peguei o nome da pessoa, Aurélio. Tem que ser na questão do anúncio luminoso mesmo, tá? Porque já que tem uma cobertura específica para ele, todo dano causado ali no anúncio tem que ser pela cobertura específica. RC Garagista apenas para veículos de terceiro. Isso mesmo, Pedro. Tá? Veículos da empresa não estão amparados nessa cobertura. Que toda vez que a gente comenta, toda vez que a gente fala sobre RC, eu estou me referindo à cobertura para terceiros. Para os veículos da empresa, ela tem que pensar em fazer uma frota. Um seguro de frota, que aí vai cobrir os veículos, colisão, incêndio, roubo, de acordo com o que ele quiser de garantia de coberturas. É isso aí. Repetir sobre cobertura valores no interior e em trânsito. Daniela, aqui no Médias Empresas são duas coberturas separadas. Então eu entendo o seguinte, a empresa não mantém valores no interior do prédio, da empresa. Não tem por que eu contratar essa cobertura. Se tudo aquilo eventualmente vai para banco, etc., tem um transporte para isso, então aí para mim é melhor contratar a cobertura de valores em trânsito. Ok? Isso aí. Agora, se eu tenho as duas situações, eu vou contratar as duas. Isso. Porque aí eu estou amparado nas duas situações. Se houver alguma coisa com relação a valores no interior e nas mãos de portadores. Normalmente valores do interior são para comércios, né? Padaria, restaurante. Hoje dificilmente os comércios utilizam muito dinheiro, hoje é mais cartão. Mas ainda existem empresas, né? Principalmente supermercado também tem bastante dinheiro. Vale a pena contratar. Do Sérgio, empresas que possuem serviço de valet para os seus clientes podem contratar RCG normalmente? Sérgio, pode sim, tá? Mas desde que o local de guarda desses veículos seja no local segurado. Não pode ser aquele valet que leva o carro para outro terreno. Isso. A gente não ampara esse tipo de situação. Movimentação. Isso, a movimentação. No próprio terreno está amparado sim. Responsabilidade civil ônibus para atender a ANTT tem cobertura? Ronivan, eu desconheço, tá? No empresarial eu acredito que não. Não, no empresarial não. A NTT, eu não sei se seria transporte. A NTT já está mais vinculada a seguro de transporte ou seguro de frota. No empresarial não. Pegou fogo na minha empresa e somente a fumaça. Opa, desculpa, escapou aqui, achei. A Jadina perguntando. Pegou fogo na minha empresa e somente a fumaça atingiu a empresa ao lado. Vai cobrir no RC Operações ou na cobertura de fumaça? No RC Operações. É isso aí. Porque a responsabilidade é sua por um dano que causou um terceiro, ok? O segurado vai estar amparado na cobertura básica de incêndio e o terceiro no RC Operações. Exatamente.
Se fosse só fumaça no interior do estabelecimento dele, é a básica que atende. É a básica na cobertura de fumaça. Na cobertura de fumaça. É isso aí. Não entendi muito bem a parte de cobertura de implosão. Então, Thaís, é complicado a gente... Não é que é complicado. Como é que eu vou te dar um exemplo de uma implosão em alguma coisa? Às vezes pode ter um equipamento na empresa, uma máquina que, por algum desarranjo dessa máquina... Ela acaba, em vez de explodindo, né, às vezes ela acaba causando a implosão do prédio. Às vezes ela tem uma trepidação naquele prédio, causa alguma rachadura, ou até mesmo a explosão do equipamento, mas que não tenha força suficiente para explodir o prédio acaba caindo por si mesmo, né, dentro dele mesmo. Tem um cliente que opera com oficina mecânica, executando determinado serviço em um veículo, houve incêndio... Deixa eu ver. E dando perda total. Neste caso, a cobertura de responsabilidade civil garagista cobriria? Ô, Patrícia, a gente precisa entender o que aconteceu, tá? Uhum. Se o incêndio se deu no momento que você estiver executando o serviço, não vai ter cobertura, tá? Isso. Porque é um erro profissional. Agora, se o veículo estiver lá e pegou fogo em algum equipamento e passou para o veículo, aí vai estar amparado, tá? Uhum. Tudo que você estiver operando, né, aquilo que você estiver manuseando do cliente, é um erro profissional, não tem cobertura empresarial. Garagista roubo cobre veículo de funcionário? Não, Neide, funcionário não é considerado terceiro da empresa. Tá? Pode ser responsabilidade da empresa, mas o seguro não vai amparar. Com certeza. Como nunca contei seguro empresa... Eita, minha mão tá muito rápida aqui. Como nunca contei seguro empresarial, quais as informações necessárias para contar um seguro empresarial? No decorrer do treinamento já percebi que tem que ver a questão do valor coberto, a atividade da empresa, isso mesmo. São atividades, são logicamente informações importantes, né, Pedro? Mas você também, eu acho que uma orientação muito importante é ler as condições gerais. Às vezes a gente, ai meu Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, porque a condição geral é desse tamanho. Mas é importante, né? Vira e mexe, eu tenho dúvida, eu vou lá na condição geral, antes de consultar esse cara aqui, ó. De vez em quando eu vou lá encher o saco dele. Mas é um prazer. Mas é quando de fato eu também às vezes posso ficar com uma dúvida. Então é importante. Por quê? Conhecendo, né, mais detalhadamente as coberturas, eu vou poder orientar o cliente melhor. E a gente sempre tem que pensar no seguinte: toda vez que você oferece um seguro de patrimônio residencial, empresarial, enfim, eu tenho que pensar assim, não o valor da empresa, mas sim quanto se gastaria para reconstruir a empresa. É isso aí. O local dela, ele não vai perder, ela vai continuar no mesmo local. É isso aí. Cotar pelo valor da empresa é errado. Pelo valor de venda, né? A gente não para o valor de venda, é sempre o valor de reconstrução. Mas assim, Pedro, algumas informações básicas, né? Atividade desenvolvida, detalhada atividade, protecionais de roubo e incêndio, sinistralidade dos últimos 5 anos, né? E aí, com essas informações, você já consegue meio que se nortear aí para poder calcular. E aquilo que o Derlei falou, né? É o trabalho de venda consultiva, né? Pega a condição geral, lê, você não vai perder tempo, você vai ganhar muito mais tempo e agilidade para falar com propriedade aí com seus clientes, né? Bárbara, você está perguntando aqui, né, o que seria infidelidade de empregados. Acho que a hora que a gente comentou, você acabou perdendo não consegui acompanhar, ela comentou. Infidelidade de empregado é assim, quando você comprovadamente identificou que o empregado seu está desviando, está roubando dinheiro, está desviando verba, ou matéria-prima, ou até mesmo um produto acabado, né? Então o cliente vai ter que fazer, logicamente, segurado, vai ter que fazer um BO, que está comprovado, por um sistema de câmera, ou enfim... até inquérito policial. Testemunhas, né, que viram essa situação, para você amparar. Então a empresa tem uma verba para que ela não tenha que tirar do bolso essa reposição que ela vai ter que fazer. Essa perda que ela teve. Isso. Eu acho que é uma pergunta agora do Iliceu. Como definir os valores seguráveis para a cobertura de lucro cessante? Iliceu, conversa com o segurado. Ele é a melhor pessoa para te indicar. Exatamente. Conversa com ele, pergunta para ele o que ele tem de despesa nos últimos 3 ou 6 meses, qual foi o lucro dele nos últimos 3 ou 6 meses. E o mais importante, qual que é a expectativa de lucro dele? Isso. Porque às vezes a gente faz o lucro cessante pelo passado e a empresa está em crescimento. Isso mesmo. Conversa com ele, olha, qual que é a sua expectativa de despesa para os próximos 6 meses, do seu lucro líquido, o que você pretende crescer e tal, você vai ter uma verba legal.
mas é a venda consultiva. Esse tipo de informação tem que Posso ser conversada com o segurado. Posso conversar com o seu contador, de repente? Conversar com o contador também para entender melhor. Às vezes é uma empresa grande, aí você vai ter um pouco mais de trabalho e que vale a pena, né? Essa venda consultiva aí você fideliza o cliente por um bom tempo. O do Ariovaldo, se o segurado está mudando de lugar um computador e derruba o mesmo no chão, se danificar, tem cobertura? Tem. Tem, que é dano de causa externa, né? Isso, que é a cobertura de equipamentos eletrônicos, tá? Esse especificamente. Isso acontece aqui às vezes na Tóquio, né? O nosso pessoal de suporte de TI, tem que levar por exemplo, tem uma máquina aqui com problema, eu tenho que levar lá para a nossa área para identificar. Pois se eu deixar cair no chão nesse transporte, está perfeitamente amparado. Aí, lucros cessantes em decorrência da básica, é só incêndio e raio ou qualquer tipo da básica referente à contratação? Valéria, de todos os eventos da básica, tá? Isso mesmo. Incêndio, raio, explosão, até fumaça, está amparado também. Derrame ou vazamento, caso seja um prédio, um andar do vizinho, em cima do meu, esse problema de vazamento danificou minha sala, eu posso acionar a minha cobertura? Pois veio internamente... Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Porém, de terceiro. Então, o que é preciso entender aí, veja só, Daniela, você tem duas situações. Eventualmente, esse terceiro pode ter feito uma reforma no imóvel dele, e esta reforma, ele causou um dano à aprumada de tubulação da sala dele. Então, isso é responsabilidade dele. Agora, se for, eu estou entendendo o seguinte, são empresas separadas... Eu vou ter que acionar esse terceiro, não a minha cobertura. No empresarial você não vai ter cobertura, tá? Porque não foi um dano no seu imóvel, isso. Tá? E, por exemplo, não é uma cobertura que está disponível. Por exemplo, não é um alagamento, não é um derrame ou vazamento da sua unidade. Então, no empresarial você não vai ter amparo. Agora, se for vazamento de tubulações, tanques ou tubulações da empresa... Do seu imóvel, né, da sua unidade, aí vai estar amparado. Perfeito. Para hostel a gente conta no empresarial? Não, né? Hostel, cara, ele é mais residencial, tá? Isso, é mais na característica, às vezes, será do condomínio? Não, é mais residencial mesmo. Vocês têm previsão de entrar no multicálculo? Isso agiliza muito as cotações. Agora eu passo a bola para você. Luciana, provavelmente na segunda quinzena de novembro a gente já vai estar preparado já para entrar, tá? A gente só está esperando um ajuste de TI, tá meio que quase tudo preparado, a gente está finalizando a homologação para poder entrar nos multicálculos aí. Vamos lá, deixa eu ver a pergunta aqui da Yolanda. Proprietário de 8 lojas quer fazer seguro apenas para o prédio. Será aceito independentemente da atividade? As lojas são alugadas. Será um empresarial? Olha, Yolanda, você pode fazer o seguro só para prédio, mas vai depender das atividades que são desenvolvidas nas lojas, tá? Loja de roupa, de calçado, isso daí tem aceitação normal. Você pode calcular até no kit como prédio. Agora, se for uma loja de colchão acima de 500 mil, a gente já não vai conseguir fazer. Vai depender da atividade de cada loja. Que interessante a pergunta da Janaína. Como são enquadradas aquelas maletas industriais para demonstrações e treinamentos que contenham CLP, inversor de frequência, medidores, módulos de rede? Eu acho que é mais como equipamento eletrônico, viu, Janaína? Na linha de equipamento eletrônico, pelo que você está perguntando. É equipamento eletrônico mesmo. Mas aí não em movimentação, só dentro da empresa, né? Só dentro da empresa. Isso. Na movimentação interna vai cobrir o produto danificado? Cobre também, tá, Janaína? O produto e até a prateleira também. Cobertura de gerenciamento... Não, de risco não, acho que você quis dizer, Célia, gerenciamento de crise, né? Célia, essa cobertura é bem interessante, quase que exclusiva assim, da Tóquio. Sim. Toda vez que uma escola, uma academia sofreu alguma acusação ou algum questionamento sobre bullying, assédio sexual, assédio moral, ela pode ter uma verba ali para contratar uma empresa especializada de publicidade para ajudá-la a como se defender, tá? Uma retratação em jornal. Uma retratação em jornal, rádio, alguma coisa assim. A gente não vai pagar o processo, se ela vier a ser processada ou não, mas esse auxílio, essa primeira ajuda de como se retratar, ela tem essa verba aí para esse tipo de situação. Exatamente.
Deixa eu ver da Fran aqui. Vejo que tem muitas coberturas relacionadas a equipamentos como quebra de máquinas, equipamentos estacionários, equipamentos a terceiros. Existe uma comparação entre elas? Porque parece que elas se confundem. Não, Fran, é muito simples. É só você pensar assim. Nós temos 3 tipos de equipamento: estacionário, eletrônico e móvel. Estacionário, está lá estacionado, está fixo para operação no local de risco. Uma máquina, uma copiadora grande lá que é fixa, um aparelho de gráfica, né? Uma máquina de gráfica, também são equipamentos estacionários. Eletrônicos, computadores, notebooks, tudo que é impressoras, desktops, tem televisão, de repente, numa empresa, isso tudo é considerado equipamento eletrônico. E os móveis são aqueles operados por autopropulsão, como o Nivaldo comentou. Uma empilhadeira, um pequeno tratorzinho ali que leva, ou até mesmo aqueles equipamentos que são não fixados, mas eles são... Eles têm uma característica de não ficar fixos nos locais, mas assim, Fran, pelo que entendi da sua pergunta, assim, tudo que é equipamento é dano de causa externa, tá? De fora para dentro. A quebra de máquinas é uma quebra de dentro para fora da máquina. Essa é a diferença das coberturas. Elas acabam se complementando, mas são diferentes, tá? Se acontecer uma quebra de máquinas e não tiver contratado a cobertura, mesmo que você tenha, o equipamento estacionário não vai estar amparado. Então vale a pena olhar a necessidade do segurado e contratar todas. A do James, restaurantes, arrastão, RC Operações? Não. James, a gente não cobre ainda o arrastão, a gente está em estudo ainda para tentar incluir essa cobertura, mas por enquanto não está amparado. Porque não é uma responsabilidade caracterizada direta do segurado. Né? Não foi ele que causou o arrastão. Né? Isso foi de fora para dentro da empresa. Tá bom? Ele perde um pouquinho da característica de responsabilidade civil. Né? Em caso de sinistro por incêndio, caso o segurado esteja com o documento de auto de vistoria dos bombeiros desatualizado, a indenização é negada? Mas, José, o AVCB ele não é um documento obrigatório que a gente pede na regulação. Então, se ele tiver com o AVCB vencido, ele não vai ter esse problema. Mas o ideal é que você oriente o segurado, né, a sempre deixar a documentação em dia, porque o laudo do bombeiro ajuda também nessa questão aí de segurança contra incêndio. Denise, eu não entendi muito bem a respeito do RC Veículos Contingentes. Só o terceiro está amparado? O carro utilizado também está amparado? Não, o carro utilizado não. O que a gente vai amparar é o terceiro. Então, se eu causei um acidente, eu posso acionar a empresa para pagar a cobertura do terceiro. Agora, do meu carro, eu tenho que acionar o meu seguro. Isso aí. Por quê? Porque é uma responsabilidade civil veículos contingentes. Eu usei meu veículo. Faria sentido a empresa pagar? Faria, claro, eu estou usando o meu carro para utilização. Mas o veículo contingente é só para cobrir o terceiro que foi afetado. É isso aí. Sempre gera questionamento sobre casos de empresas junto com a residência. Como enquadrar? Sempre. Sempre. Ó, Thaís, tanto no treinamento de residencial quanto no empresarial. As perguntas são as mesmas. São as mesmas. Ó, Thaís, a gente pode amparar no empresarial, tá? O segurado que está dentro da sua residência ou está utilizando a garagem. A gente ampara a parte comercial, o conteúdo da parte comercial dele e o prédio inteiro. A gente não consegue amparar no empresarial o conteúdo da residência, por enquanto, tá? Eu não vou amparar roupa, não vou amparar eletrodoméstico, TV, tudo aquilo que for conteúdo inerente à residência não vai estar amparado no empresarial. Se houver uma queda de energia em decorrência dessa queda, uma peça específica de uma máquina se quebrar, entra como dano elétrico ou como quebra de máquinas. Qual foi a causa da quebra da máquina? O dano elétrico, então eu vou acionar a cobertura de dano elétrico. É isso aí. Tá? Ah, mas quebrou a peça, mas foi em decorrência do dano elétrico. Tá bom? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Explicar o quadro de analogia. Legal, Juliana. O quadro de analogias funciona assim. Você tem uma empresa lá, vou te dar um exemplo, tá? Uma fábrica de fralda. Aí você dá um buscador ali, fralda. Ele vai te jogar no plástico fábrica ou plástico loja. Esse aqui é um entendimento lá do quadro de analogias, tá? É buscar palavras, né, que busquem para uma atividade. Isso. E ali você já tem a aceitação, já tem um farolzinho daquilo que você consegue contar no kit, daquilo que você tem que mandar para a matriz e daquilo que é declinado. Legal. Tá? Você vai por essa analogia. O exemplo da colega ali, da maletinha ali de eletroeletrônico. Eletroeletrônico vai jogar nas rubricas de eletroeletrônico. Essa é a ideia do quadro de analogias. Josiane, valores para o interior são indenizáveis caso o funcionário
funcionário pratique o roubo na cobertura de infidelidade de empregado. É isso aí. Tá? São coberturas diferentes, né? Isso, exatamente. Mas o valores no interior, eu tenho lá um cofre, alguém arrombou, houve um assalto na empresa, alguém arrombou e roubou os valores. Está amparado nessa cobertura. Agora, eu fui lá e afanei dinheiro do caixa, é cobertura de infidelidade de empregados. É isso aí. No sistema de cálculo, o produto empresarial abrange as atividades comercial e industrial? Sim. Abrange sim, tá, Ronivan? A gente tem mais ou menos 300 atividades verdes aí que a gente chama disponíveis para cálculo. Tá comércio, serviço, indústria, depósito, profissional liberal, escritório, academia, tudo disponível lá no cálculo. Deixa eu ver do Manuel aqui. Quando você esvazia um tanque de um líquido e não houver a entrada de ar para preencher o espaço que era ocupado por um líquido qualquer, o tanque colapsa ou implode. Perfeito exemplo. Pode ser também. Tá, uma implosão, é isso mesmo. Você que tem mais experiência aí. De repente ajudou mesmo. Muito obrigado, viu? Já vou gravar aqui porque nos próximos já tem como responder. Isso mesmo. Obrigado pela ajuda. Qual a forma correta de definir a cobertura básica? Bruno, de uma forma bem simples, tá? É assim, quanto você gastaria para reconstruir a sua empresa hoje? Eu poderia falar para você assim, Bruno, quanto você gastaria hoje para reconstruir o imóvel da sua corretora? Ok? E aí, logicamente, vamos considerar apartado o que você tem de conteúdo. Se você vai contratar prédio mais conteúdo, eu preciso saber quanto eu gasto para reconstruir o prédio e quanto eu tenho de conteúdo lá dentro. Isso aí. Tá, Isso é uma base muito legal para você estabelecer um valor bem próximo do que você tem em risco, né? E é o que a gente fala, sempre conversa com o segurado, tá? Talvez ele seja a melhor pessoa para indicar esses valores aí. Essa questão da reconstrução, principalmente do conteúdo, o que ele tem lá dentro? Mesa, cadeira, dependendo da atividade de mercadoria, matéria-prima, tudo isso daí vai envolver o valor em risco do conteúdo para a reconstrução. E a básica, né? A gente tem 4 opções de básica ali. Conversa com o segurado, talvez se ele está perto de aeroporto, põe o queda de aeronave na básica. Se ele não tiver, talvez não tenha necessidade, tá? Mas conversa com o segurado. A da Gabriela, a TOC tem aceitação para transportadora num VR de 18 milhões? Gabriela, infelizmente, qualquer VR a gente não tem aceitação para transportadora e nem armazém geral. Transportadora é palavrão dentro palavrão, da TOC. Infelizmente faz uns 2 anos que a gente está fora do mercado nessas atividades aí. A cobertura de infidelidade de funcionários também entra para sócios ou é específica para funcionário? É específica para funcionário. Agora, lógico, vamos lá, vou sair um pouquinho do viés. Mas foi o sócio que foi pego fazendo isso. Aí eu preciso ver se a empresa tem uma cobertura de D&O, um seguro D&O, que é aquele Directors and Officers, que tem aí o amparo para o dano o que houve aí praticado pelo sócio para outros acionistas, enfim, né, que é a cobertura específica para o D&O. Se houver uma queda de energia em decorrência da queda... já respondemos essa pergunta, né? Cobertura de infidelidade... Fidelidade deu bastante dúvida, né? Deu, exatamente. Eu contrato com valor X, porém o valor desviado foi maior. Como funciona? Será somente o valor... É até o teto da cobertura, Daniela. É isso aí, Daniela. Nós vamos